Olá, seja muito bem-vindo ao canal A Luz da Bíblia. É um prazer ter você aqui em mais um momento de oração, consagração, momento espiritual, um momento que a gente abre e fala da palavra de Deus. Se você tiver algum pedido de oração, agradecimento ou quer que nós estejamos orando por você em algo específico, deixe aqui nos comentários desse vídeo que a gente gostaria de estar orando por você, pela sua família, pelos seus sonhos, pelos seus planos, pelas suas lutas, porque a oração que orarmos juntos é a oração que com certeza o nosso Deus vai atender, e não há nenhuma oração fraca, nenhuma oração que Deus não ouça, não há nenhuma oração sem sentido, não há nenhuma oração que Deus não possa responder. Ele vai fazer conforme a sua vontade, mas Deus sempre responde as orações. E eu acho que a mensagem de hoje vem bem a calhar com o que nós estamos falando sobre oração, sobre Deus, sobre o chamado e quando Deus atende o nosso clamor e o nosso pedido. Gostaria de pedir licença para você, para nós estarmos pegando a palavra de Deus e lendo junto alguns versos e meditando a respeito disso. E o foco com certeza será a oração. Ao final desse vídeo nós vamos estar orando. Então eu sei que talvez você tenha uma vontade de passar esse vídeo, de pegar uma parte que só você queira, ou seja bom para você sair fora, mas fique aqui. Porque se você aguentar mais de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, Deus tem uma bênção enorme para você. Então faça um esforço, que com as coisas de Deus, quanto mais tempo a gente passa buscando ao Senhor, mais as coisas tende a mudar na nossa vida, porque quando a gente busca Deus, Deus nos encontra e Deus tem o poder para mudar a sorte, a direção e as coisas da nossa vida. Pegando a nossa Bíblia, a palavra de Deus, gostaria de convidar você nesse momento, se você tem a sua Bíblia aí, é claro, a abrir ela em Isaías, no capítulo 43. E a gente vai estar meditando em alguns versos muito importantes para o nosso crescimento espiritual. E a oração é uma oração muito poderosa, é uma oração que fala a respeito do cuidado de Deus em todas as circunstâncias, que Deus vai ao lugar mais extremo, profundo, para nos buscar, nos resgatar. Deixa Deus cuidar de você. Preste atenção nesses versos. Versículo 1 de Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor, que criou ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, ou não o queimará, depende da tradução. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, a Etiópia e Seba, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos, digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e o ajudarei desde o Ocidente. Aqui paramos por enquanto. Eu acho incrível e fantástico esse conceito e esse texto, na verdade, essa promessa feita por Deus ao profeta Isaías. Mas para a gente muitas vezes entender as coisas da Bíblia, as coisas de Deus, as coisas sagradas, a gente pode apenas ler o verso corrido, passando batido pelo contexto da história, se situando no momento que foi falado, pelo que foi dito e a causa e o efeito disso. Quando a gente pega a palavra de Deus aqui, vou deixar de lado um pouco para a gente conversar. Por exemplo, vamos lembrar alguns pontos importantes desses primeiros 5 versos. Ali Deus estava fazendo uma promessa, lembrando do passado, do presente, falando do futuro para o profeta Isaías. Ele era um profeta que foi levantado por Deus num período muito complicado do povo de Deus. O povo de Deus tinha sido levado cativo à Babilônia. Tinha sido escravizado pelos babilônicos e estava ali preso, encarcerado, vivendo em outra terra. Era um forasteiro, mas não era um forasteiro livre, era um forasteiro escravizado. Talvez eu e você hoje nos sentimos escravizados pelo inimigo de várias coisas, de várias formas, de várias maneiras.
Quem tem um vício, quem tem um problema, uma dificuldade, algo a superar, sabe como é frustrante quando não consegue. Então aquele povo estava, pelos seus pecados, pela sua desobediência, escravo nas mãos dos babilônicos. E então agora Deus fala e começa a falar ali com o profeta, animar ele, dizendo para Isaías assim, ó Jacó. Lembrando, quando a gente vai no contexto de Jacó e Israel, é um contexto que a gente precisa entender no sentido que Deus está falando. Deus não estava mencionando dois nomes aleatórios, tipo João, Maria, Alberto, Fernando. Não, ele estava Jacó. Jacó é o pai de 12 filhos que se transformaram nas 12 tribos de Israel. Jacó era irmão de Esaú. Jacó roubou a primogenitura do seu irmão. Jacó enganou seu pai, Isaac. Jacó fugiu e se escondeu da ira do seu irmão. Jacó, na tradução do seu nome bíblico, Jacó significa enganador. Alguém que enganava. Alguém que sempre queria tirar benefícios. Eu e você, será que não conhecemos pessoas assim? Será que não convemos nosso maior exemplo de enganador é o próprio inimigo? O inimigo de Deus, Satanás, que veio para matar, roubar e enganar, segundo a Bíblia. Então Jacó era enganador. Ele enganava de todas as formas, enganou o seu irmão por trocar a primogenitura por um prato de comida, enganou o seu pai quando se vestiu com peles, ele e sua mãe, para que ele recebesse a bênção da primogenitura. Então ele era um enganador. Só que então, nesse contexto desse primeiro verso, Deus dá dois exemplos. Deus começa falando, ó Jacó. Agora fala Israel. Por quê? Porque quando a gente vai também na história de Jacó, a gente vê lá para frente, depois que ele fugiu do seu irmão, estava vagando no deserto, ele, ansiado, preocupado, angustiado, sofrendo, ele teve um encontro com o Senhor, o próprio Deus. E a Bíblia fala que Jacó lutou com Deus uma noite inteira. E ele lutou tão ferozmente, tão decidido a mudar a sua história, a mudar a sua vida, que teve que ser tocado na sua coxa, na sua articulação, porque ele não pararia, porque ele disse bem assim, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não o soltarei, eu não o largarei. Então Jacó foi tocado na articulação, foi imobilizado para parar aquela briga ferrenha que ele estava literalmente agarrado ao anjo, agarrado a Deus ali, dizendo, Senhor, não vou me soltar enquanto me abençoar. Que Deus falou, porque você lutou comigo e venceu. A partir de hoje seu nome não será mais Jacó, enganador, será Israel. Então agora Jacó recebe uma bênção de Deus, uma bênção prometida, uma bênção futura, que agora ele seria Israel, porque lutou com Deus e venceu. E a partir dele ele carrega o nome do povo de Deus. E a partir dos seus filhos se torna os 12 tribos de Israel. Um povo escolhido, um povo separado, um povo de Deus. Pessoas com propósitos, que seriam a nação escolhida por Deus. Hoje eu e você fazemos parte dessa nação. E você consegue compreender que uma promessa que foi dada lá atrás, para um enganador que lutou com Deus, Deus viu e mudou a sorte dele, e vai mudar a minha e a sua também. E a partir daí então agora Jacó passou a ser Israel. Mas com o passar do tempo e das coisas, o povo ia sempre se desviando de Deus, dos seus caminhos, dos seus princípios, dos seus mandamentos. E então Deus lembra o profeta Isaías que o povo estava cativo antes da Babilônia no Egito. Foi escravo no Egito. Deus teve que levantar Moisés, 10 pragas. Teve que tirar o filho primogênito do faraó. Teve que abrir o Mar Vermelho. Ele deu em resgate. Se deu tudo que tinha com seu poder para livrar o povo das mãos dos egípcios, da escravidão egípcia, para que aquele povo de coração duro, aquele homem e mulher, pudesse se voltar para o Senhor. Quando passares pelo fogo, você não se queimará. Quando passar pelas águas, você não afundarão. Você não será submergido, porque ele estava dando uma clara referência ao passado do povo que atravessou o Mar Vermelho. E quando nós vemos que nesses versos, esses 5 primeiros versos, Deus estava mostrando para aquele mensageiro, aquele profeta do Senhor que estava preocupado com a situação do povo, dizendo assim, eu não os esqueci. Eles que talvez me esqueceram, eles estão distantes de mim, mas a minha promessa hoje é uma promessa que se estende a você que está aí me assistindo, a mim que estou aqui falando, a nós como cristãos, pessoas que aceitam Jesus. A minha mão não está encolhida.
Eu ainda vou livrar você do fogo, vou livrar você da água, vou livrar você de qualquer coisa, natural ou sobrenatural, que atinja a sua vida. Eu sou o mesmo Deus de Jacó, de Israel, de Isaac e de Abraão. Eu sou o Deus das promessas que não muda. Eu não mudo. Vocês mudam. Vocês, quando eu digo nós, seres humanos, mudamos. Se aproximamos de Deus às vezes, nos afastamos muitas vezes. Às vezes estamos sendo renegados. Às vezes estamos sendo jogados. Às vezes estamos sendo escravos dos nossos próprios pecados, nossas próprias falhas. Mas Deus, com a sua forte mão, tem nos buscado. Sabe o que eu acho interessante nessa colocação a respeito do povo ser cativo e da promessa feita de Deus a o profeta Isaías, referente ao povo estar cativo e preso na Babilônia, e que ele os iria livrar, os resgatar? Talvez hoje eu e você estejamos vivendo presos e cativos e sendo escravizados em alguma Babilônia em nossa vida. A Babilônia pode ser algum vício, alguma forma, algum comportamento, alguma atitude, alguma situação que eu e você nos colocamos ou estamos, ou uma fraqueza, algo que nos aprisiona, que nos machuca. Tanto relacionamento, fisicamente, emocionalmente, só você sabe aquilo que tem te perturbado, te escravizado, te dominado, te machucado, te deixado sem eira nem beira. Mas o Senhor te promete, assim como no passado, hoje, eu vou agir em teu favor, eu vou te libertar, eu vou te salvar. E avançando no texto, eu queria ler com você mais 2 versos para que a gente pudesse completar essa meditação, compreendendo as grandes coisas que o Senhor tem feito. Olha só, quando a gente volta para Isaías 43, agora no verso 8, olha a advertência que o Senhor nos diz: traga o povo que é cego, ainda que tenham olhos, e é surdo, ainda que tenham ouvidos. O Senhor está falando, aquele povo, ele via, mas não enxergava as coisas que Deus tinha feito. Ouvia, tinha ouvidos, mas não ouvia. Será que não se parece conosco? Será que Deus não quer nos dar uma chacoalhada às vezes em nossa vida, quando nós gritamos: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, onde eu posso clamar e proclamar as tuas promessas? Aí o Senhor diz: veja hoje o livramento que eu já estou lhe dando, eu já estou agindo. Pare um pouco com os seus ouvidos que você tem e comece a ouvir a minha voz, o meu chamado, o meu desejo para você. E o verso 10, eu acho muito interessante, o verso 10 e o verso 13, assim, ó: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem eu escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam quem eu sou. O Senhor está dizendo: vocês foram minhas testemunhas. Testemunha é um lugar de destaque, é um lugar de responsabilidade, mas é um lugar onde todos são ouvidos. Você nunca vai ver uma testemunha num julgamento, por exemplo, chegar algemada. Ela não vai ser tratada como um acusado, mas ela vai ser tratada como uma testemunha, alguém que testemunha algo a respeito daquele fato que, no seu testemunho, nas suas palavras, no que disser, tem um peso muito grande de libertar ou de aprisionar, de dar uma sentença ou reverter uma sentença. Alguém com uma opinião de destaque, que todos param para ouvir, e ela tem uma importância fundamental no processo. Deus nos coloca como suas testemunhas, para que a nossa vida, a minha, a sua, pela oração, pela graça, pela misericórdia, pelo livramento e pela proteção de Deus, possa servir de exemplo a outras pessoas. E o verso 13, para finalizar, diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O Senhor está nos dizendo claramente: antes de haver dia, noite, princípio, meio e fim, eu sou Deus. Quem vai impedir se eu agir com as minhas mãos a seu favor? Quem será capaz de me impedir? Agindo eu, quem impedirá? O Senhor hoje, meu amigo, minha amiga, tem uma promessa muito clara para mim e para a sua vida. Quando permitimos e entendemos que Deus tem que ser nosso Deus, Ele vai agir a nosso favor. Não vai haver nada que possa impedir, porque agindo Deus, quem impedirá? Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Que o Senhor possa ficar com os seus sonhos, com os seus planos, com as suas dores e com as suas lutas em suas mãos. E você e eu possamos entender, depositar
a nossa fé, a nossa esperança em Deus, mas entendendo que Deus também quer compromisso na nossa parte, relacionamento, porque Deus é por nós e ninguém poderá ser contra nós. Vamos orar? Que o Senhor te abençoe, meu amigo e minha amiga. Obrigado porque a gente está aqui orando e clamando para um Deus que não é inerte. É um Deus que se move, que age, que estende e balança sua mão em direção à nossa luta, à nossa dor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajuda a se livrar de sentimentos negativos, da falta de esperança, da falta de fé, da falta de ânimo. Muito obrigado que, se for possível, o Senhor vai nos resgatar do cativeiro que é a nossa vida, das lutas e dificuldades, das provações, porque a gente sabe que quando passarmos pelo fogo, o Senhor estará conosco. Quando passarmos pelas águas, o Senhor estará conosco. Quando qualquer coisa, independente de boa ou ruim, acontecer, o Senhor estará conosco, porque o Senhor é um Deus todo tempo, e todo tempo o Senhor é Deus. Abençoe a vida desse teu servo e dessa tua serva, e quem ouve essa mensagem e quem ainda irá ouvir, por amor de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor esteja na sua vida. Até um próximo vídeo. Amém.